né? Vamos imaginar que você teve uma morte relativamente rápida, tá? Entre uma ida rápida ao hospital e um apagar, ou um cair de vez, um AVC, ou um infarto, como a gente viu, outra coisa qualquer, pá, caiu. E você chegou do lado de lá, deixando tudo, tá? Que você não tenha nenhum... Vai ter, mas que você consiga se dizer, ah, não, velho, beleza, casa ficou, meus filhos ficaram, meus cachorros ficaram, dinheiro na poupança também, meu carro, meu teclado, vai dar trabalho para mim, tá? Meu teclado também, beleza. Chega lá nos mentores deitado com a placenta, eles vão falar para você, Saulo, onde que eu tenho uma consciência mediana? Ó, você já percebeu? Sim, eu vi minha avó, vi minha mãe já ali, eu entendi, mas eu não seja espiritualizado, né? Você minimamente as coisas. Sim, já percebi, velho, morri e tal, eu tava não sei aonde, o carro me pegou, fui nadar, não deu certo, um monte de coisa. Eu entendi e tal, Saulo, beleza, a gente precisa cuidar de você um pouquinho, porque o processo de saída do corpo tem uma reação, tá? Demora um pouco para você se acostumar, então a gente está aos poucos começando a fazer esse desligamento. Já aconteceu o desligamento da parte física, eu sou médico falando com você, tá? Não é seu mentor, né? É um médico mesmo. Agora nós temos esse sistema que tem uma coisa que intermedia isso, tá? Que vai demorar um pouquinho também, a gente não tira agora não. Vamos aproveitar que isso está acontecendo, e você desencarna hoje, daqui a amanhã vai ter o seu velório. Você ainda não consegue, eu acho que você não consegue andar direito ainda, não tem problema. Nós ajudamos você até lá. Às vezes, quando você está nessa situação, normalmente a gente leva como parte do protocolo psicológico de você entender isso. Você quer assistir, você quer ir lá, é importante. Se assistir, você vê seus pais, eu vou poder ver eles um pouquinho, não, eu quero ver minha mãe, sei lá, minha mãe desencarnou ou não, meus irmãos, então isso acontece. Então você é levado até o seu velório, e não quer dizer que você vai ficar ali o tempo inteiro, porque você não está muito bem ainda, você está em estado, mesmo que você esteja, dificilmente cara, acontece, mas normalmente tem um baque, assim como um bebê precisa dos cuidados iniciais assim que nasce. Então o processo de retorno tem um baque, você teve um baque, você se liberta, você fica leve, tá? A leveza é clara, mas o baque emocional e o baque, você quer ver o exemplo? É assim, só para você ter ideia. Imagine que você fez uma viagem para um local, tipo um deserto, passou lá um mês viajando, andando, você está morto. Aí você voltou para casa. Cara, você está feliz até quando você chega bem. Está mais leve, mas você está extremamente sonolento, velho. Parece que você fez uma jornada, você chega e está assim, caraca, velho. Realmente, isso vai acontecer. Esse sono pós-morte, ele é descanso isso aqui é pesado, velho, aquele disco que eu estou falando. Você está vendendo um balão de oxigênio, não gosto nem de pensar isso, porque eu saio do corpo e volto às vezes você fica tão liberto, você volta para o corpo, eu tenho claustrofobia às vezes do próprio sistema físico, eu fico me sentindo preso. A projeção astral tem um pouco disso, é um assunto extremamente avançado esse, tá? Uma reação que acontece na posterior. Algumas pessoas aqui vão se identificar com essa extracorpórea, é isso que eu estou falando. Então até o processo de respiração você tem que estar com a mente boa para poder conseguir ficar aqui. Então quando você começa a ir, voltar e reconhecer o que está lá e voltar aqui, se você não tomar cuidado, uma coisa é você ir de vez na morte, outra coisa é você ficar constantemente lúcido. Estou falando de lucidez. Inconsciência é inconsciência, pai, velho. Consciência, você inconsciente, você toma uma medicação, você não sente nada. Passa pela cirurgia, você não sente nada. Quando você está consciente, a coisa é mais intensa. Então, eu começo a assistir o meu próprio velório, uma parte dele pelo menos. Eu posso assistir o momento que o corpo desce, depende, eu posso lá algumas pontos. Vamos voltar agora um pouco, só ficamos 2 horas ali, vamos descansar mais um pouquinho, vamos. Eu vi lá umas pessoas sentadinhas no começo do velório, e depois vai ter o enterro em si, que normalmente acontece à madrugada, tem o velório, no mesmo dia, um dia depois, e aí 2 dias no máximo, normalmente no mesmo dia, durante o dia tem um processo de enterro, onde há uma procissãozinha até, que normalmente os parentes não gostam de acompanhar isso, algumas pessoas gostam, outras não. E esse momento é um momento que, aquele momento que desce o caixão, que é um momento mais que pode ser que você não consiga assistir também, porque você vê as pessoas entrando em processo de emoção. Os mentores podem, nesse momento, não permitir. Eles levam você, perguntam se você quer participar disso. Aí levam você de volta para o hospital.
Beleza, aí você já passou o enterro, passa uns 1 semana, aí eles ali vão começar a fazer você se recuperar. Em 1 semana, mais ou menos, você já andando, em situação normal, andando, 2 já está começando a movimentar, já levaram você para conhecer alguns lugares, passear em 2, 3, 4 lugares diferentes, ver como é que tá as instalações, já foi visitado por vários parentes, ali já tem amigos espirituais, já começou a lembrar do seu mentor. Eita, cara, era você, meu Deus do céu, Joaquim José da Shiva Xavier, você é velho, você, ele começa a te contar as histórias, quanto que você aprontou, vixe, fui sério, aquela vez que aconteceu isso foi você, eu, cara, eu me lasquei todo, mas você se lascou mais, porque eu tava lá, ele vai falar, foi mesmo, ele lhe mostra, então essa história começa a acontecer, muito legal essa história, essa sensação de história, aí ele vai falar, olha, tem 3 semanas mais ou menos, 2 semanas, 3, 1 mês, vamos, ou um pouco menos, ou um pouco mais, é mais ou menos por aí, entre 2 e 4 semanas isso começa a acontecer. Vamos nos despedir. Como assim? Eu não vou ver mais não? Vai. É que a gente vai descartar. Lembra que a gente falou que o processo está acontecendo devagar? Então a gente vai descartar essas segundas coisinhas que é aí. Então eu não morri totalmente não. O corpo físico já foi, mas ficou uma coisa no meio. Você sabia que essa coisa, ela é uma casca? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Que ela pode ter a mesma forma que você tem, e se os mentores não dissiparem ela, existem casos que essa casca fica beirando, rodando por aí. Essa casca, ela é como se fosse uma inteligência artificial, entre aspas. É uma inteligência, porque você treinou, essa casca está comigo aqui. Então você treinou ela, muitas vezes essa casca é usada para assédio. Por que acontece isso? Isso é sério, só um detalhe dentro assim. Porque vê, o que faz acesso ao corpo? É a casca, é a placenta, entendeu? O espírito não faz. Então a melhor coisa que tem é um espírito conseguir treinar essa casca para deixar ela no ponto de acesso para ele poder intermediar você por ela e conseguir. Então eles às vezes conseguem botar um troço desse treinado perturbando você 24 horas no seu quarto. Então os mentores quando chegam, por isso você tem dificuldade de tirar, aquela mais densa, quem tira é guardião, velho. Você não consegue tirar essa casquinha que fica aí. É guardião que chega lá e tira ela. Por isso que bota para fora, aí queima, os caras botam aí, tiram dali, às vezes destroem, porque aquilo não tem vida. Aquilo é como se fosse literalmente um pedaço de carne que anda, sem vida, sem nada, é só uma programação, digamos assim, que não tem consciência, é como se deixasse um mínimo de situação orgânica ali, entendeu? Ela responde instintivamente a alguns pequenos detalhes, mas pode ser usado por seres, por maldade. Isso acontece aqui também em exemplos diferentes, quando nós aprendemos a usar coisas não para o bem, coisas que eram para ser feitas, a programar, por exemplo, vírus, né? É um exemplo, é um vírus, entendeu? É um vírus, só que é orgânico. São vírus. Eles têm vírus criados. Os caras têm coisinhas que eles encaixam na gente orgânica que não tem vida. É tipo uma coisa programada para começar a jogar sensações e fazer você se sentir mal. Então, aí você é levado no quarto dos seus parentes quando eles estão dormindo. Durante o dia, você vê. Às vezes você está parado assim, do nada, encosta o seu parente, velho. Durante o dia. Você sente aquela sensação diferente assim, velho. Vem o pensamento, mas você não consegue perceber, são poucos que conseguem perceber a presença, alguns sim. Você já sentiu? Eu vou ver uma enquete interessante aqui. Se você já sentiu a presença de um parente desencarnado ao seu redor. Eu não vou nem falar de recém-desencarnado, você já sentiu a presença de um parente desencarnado ao seu lado? Vê se você já sentiu isso. Normal. Aí você dorme, eles pegam você que dormiu, agora você fez, tiram do corpo e você conversa com seu parente, se abraça, às vezes meio dormindo assim, às vezes eles tentam acordar você através do sistema energético, aí você acorda um pouco, quando você vê seu parente desencarnado, você emociona, aí dá aquele baque, aí você apaga de novo, eles ficam tentando controlar, são poucos aqueles, por isso que acontece 2 ou 3 semanas depois, porque além da própria pessoa ter um tempo para ela se recuperar, dá o tempo para a pessoa também já começar a acostumar-se, não muito, mas dá aquela pequena aliviada daqueles primeiros dias, aqueles primeiros horrorosos dias da morte, de quem fica, aquele luto pesado. Então eles conseguem pegar. E, cara, eu vi vários, cara, eu não sei dizer quantos, mas foram muitos, desencarnaram há pouco tempo, que vão visitar a gente. Por isso que acontece à vista, nas primeiras semanas elas são mais memoráveis.
eles vão continuar te visitando com menos frequência, porque não tem sistema energético denso, mas vão continuar, mas você vai sentir menos, porque eles não têm mais a intermediação densa para que você sinta. A sensação é mais interna, então a sensação espiritual de presença. Cara, vou dizer uma coisa para você, se você quiser morder, apertar, sentir cheiro, você vai sentir saudade. A melhor forma de você trazer isso para você e não sentir saudade dos seus parentes é você tentar sentir a presença deles de uma forma leve. Só que se torna tão presente com o tempo, quando você aprende, por que acontece? Você está acostumado a fazer isso aqui, ó. Esse é meu parente. Se eu pegasse você e falasse que seu parente era tipo esse vento que está aqui, tem um ventinho passando aqui, olha a diferença de um vento para isso. Aqui eu sinto, velho, um vento. Mas quando você aprende a sentir o vento, ele é mais intenso, ele é mais refrescante, ele é mais confortável, sabe? Ele realmente conforta. Então você se sente mais preenchido. É uma sensação de presença, mas é muito e forte. Enquanto isso aqui é uma coisa focal, mono, a questão do parente, quando você sente ele, é uma coisa impressionante, é muito mais alta. Eu sinto isso com a minha mãe, por exemplo. Eu não sinto saudade da minha mãe. Eu sinto a presença dela, muitas vezes. Então me preenche, é um preenchimento. Até por ter visto ela algumas vezes e ter tido provas que ela estava perto, algumas físicas, inclusive, apareceu aqui, eu sei disso. Por que eu estou contando isso tudo para vocês, desde a hora que vai acontecer até a hora que está lá? Porque quando chegar o momento que você viu alguns parentes, não são todos, você foi ver alguns, né? Vários, na medida do possível. Se o cara não estiver obsediado. Cara, você sabe como foi que uma vez um espírito veio me ver? Vou contar uma história para vocês. Olha como eles vêm. Eu morava em Recife, a mãe de criação de uma pessoa de lá, tá? Tinha desencarnado. Eu fui, FAC 237, assisti ele. Procura FAC 237. Eu fiz esse FAC no cemitério. Eu fui no enterro dessa pessoa. FAC 237. Eu mudo o meu nome, cada vírgula que eu estou falando aqui. Cada coisa que eu não quero mais ser médico um dia, não vou nada assim. Cada vírgula que eu estou falando aqui não aconteceu exatamente como eu estou falando. Devo fazer um cut disso. Estava deitado na cama, madrugada alta. Acordei em catalepsia projetiva, provavelmente acordado por mentor, tá? Quando eu acordei, que abri a consciência, eles acordam você, para que o espírito possa falar com as poucas pessoas que dá. Que algumas vão tentar falar com o Saulo, que dentre tantos que estão aqui, todo mundo meio dormindo. O Saulo é o melhor. Sabe como era o melhor? O meu encosto sentado na cama, velho. Careca pequena, sentada de costa. Até hoje está comigo aqui. Eu achei que tinha ido embora. Conversa. Às vezes eu falo as coisas, tenho um bom coração, tá? Mas eu desfalo também, porque não era. Eu achava que tinha ido, me deu uma rasteira, tinha nada. Tá aí ainda. Por isso que eu falo que é difícil o Amparo tirar. Ela estava sentada de costas. Eu discuti. Aí eu comecei a acordar, comecei a discutir, pô, por que você está fazendo aqui? Ela tá ali o tempo todo, velho. O que você está fazendo aqui? Tá ficando fazer aqui? Eu sentado ali, cara. Aí de repente eu olhei pro corredor. Eu tô aqui, né, deitado. Ela aqui do meu lado direito. A porta estava ali, bem aberta, assim, né, do corredor, passando assim. Eu olhei pro corredor assim e falei, nossa, como um povo passando ali, né? Aí veio a Bibi. Falei o nome dela até. Parou do lado da cama nessa hora, a careca pequena foi retirada. Eu não sei onde é que ela estava. Saulo, desculpa, eu vi que você está ocupado. Olha a educação, velho, os mentores falando para ela falar comigo. Eu olhei, Bibi! Sim, tá tudo bem, tá? Avisa para todo mundo que tá tudo bem, não quero incomodar as suas coisinhas aí, não. Minhas coisinhas, meu encosto comigo ali. Ela falou, avisa que tá tudo bem, tá cheio. Ela ainda falou assim para mim, tá cheio de gente aqui na sua casa, cara. Rapaz, ela veio com uma galera espiritual lá, sabe? Quem Deus, quem era, velho. Ela só avisa todo mundo que eu tô bem. Tô bem, estou feliz, falou assim para mim. Já tinha mais ou menos 3 semanas depois que isso aconteceu. Procure esse relato entre o FAC 237 e esse relato. Em algum momento tem isso aí postado aqui no meu YouTube, tá? Ela saiu, quem voltou? Careca pequena. Veio a educação. E eu era, velho, este cara que você está vendo, obsediado. Acorda, eu era a melhor opção dela perante todo mundo aqui. Triste é isso. Como é que eu posso ser o melhor desse jeito, velho? Entre aspas, o melhor da família, com capacidade de recepção espiritual, de ter uma mensagem dela.
Entendeu? A Bibi desencarnou fruto de um AVC, tá? Ela era idosa, mãe de criação. Ela estava encontrada caída na cozinha, naturalmente, pum, caiu ali, foi embora. Quando encontrou, já tinha ido embora. Faz parte, tá? Tudo bem. E a Bibi foi embora, me largou com a Bibi educada. Olha, eu não quero atrapalhar seu encosto, seu encontro com o cão, com esses seres sexuais. Ela tá... Detalhe, a careca pequena, vestida ali, só de lingerie. Que vergonha. E você, eu não sou. Eu sou um ser de luz. Acredite em mim. Eu sou um ser de luz. A Bibi, uma idosa também, bem quieta, que não casou, passou a vida toda quietinha ali. Chegou do lado. Eu não quero atrapalhar suas coisinhas. Que coisinha. Pois é. Eu era o melhor de lucidez na situação. Você vê que situação que tá a situação do mundo da gente ali. Mas é que eu tô falando isso para vocês. Aí, beleza. Acontece agora o último contato com o parente, tá? Aconteceu. Eu estou lhe falando isso porque isso provavelmente é o caminho que você vai seguir. Um dia você vai chegar, rapaz, o Saulo, corno dele, Saulo falou isso para mim, velho. Não é que é mesmo? Muda um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, dependendo, como eu falei, da sua situação, a situação dos seus parentes, a situação espiritual com quem você desencarnou. Você pode ser uma pessoa muito famosa, começa todo mundo a berrar, aí vai ser mais difícil. Então tem que esperar aquela galera parar de berrar. Depois de umas 2 semanas você volta lá. Então tem um monte de situação. Quanto mais o povo berra, pior para o contato. Não dá para visitar aquele parente que está berrando até hoje. Não dá. Se eu aparecer para ele, vai atrapalhar a vida dele. Então vai para quem? Não, vamos procurar quem dá. Que eu acho que desse grupo seu familiar só dá um. Vamos nesse lá. Eles vão fazer. Aí você volta para o hospital que você estava, você entra numa câmara de retirada, é uma microcirurgia espiritual. É assim que acontece, tá? Dessa forma aqui. A não ser que você vai ser vampirizado, vai ser tirado na tora. Normalmente, a segunda morte, quando você coloca nesse lugar, ela é um processo espiritológico, energetológico. Ela se desprende quando você começa a ser levado para uma frequência um pouquinho mais alta. A placenta, ela também se desprende mais ou menos 30 minutos, 1 hora em estado de não patológico. Ela se desprende sozinha. O bebê saiu, ela está ali, o corpo já faz isso, é um processo natural. E o processo de nascimento é fisiológico, o processo de desencarne também é. Quando ele te pega, tiram daqui, que agora eles não estavam subindo você muito para você não sofrer um baque, entendeu? Eles, ao pegarem você, botarem ou numa câmara que simule uma subida magnética, ou eles sobem você um pouquinho mais com uma frequência mais alta, chegando numa terceira quase batendo ali. Aí o que acontece com a placenta, com o sistema energético? Ele se desvincula. Por que ele se desvincula? Porque o sistema energético, olha que inteligente isso, cara. O sistema energético não pertence à 4ª dimensão. Ele pertence às dimensões, ele só pertence à dimensão física. Ele pertence à 1ª dimensão, onde ele está, e a conexão que, inclusive, é semimaterial física também. A placenta energética ela é tão forte que ela chega ao físico, ela intermedia a encarnação. Então, se você pega uma coisa que é física e sobe, a tendência é que, até pelo aspecto gravitacional energético, ela descola. Então, ela acontece o descolamento somente por você subir. Na hora que descola, é a hora que você consegue ir. Agora, eles pegam você e sobem para uma 4ª dimensão. Aí, pum, 4ª dimensão. A hora que bate lá. Nessa 4ª dimensão, isso você teve condições de chegar nela, tá? Eles tiram você do umbral. É necessário que seja feito isso, para que você comece a sentir as sensações do que é viver fora do umbral. Que a gente não sabe o que é isso, às vezes, como eu falei, há décadas. Tem gente que há 10 décadas acostumada a viver no pezinho gostoso do corpo, acostumada a viver no pezinho gostoso do magnetismo do vizinho, da agonia das pessoas, de guerra acontecendo, de briga para todo lado, gente inconsciente, obsessor para tudo quanto é lado. Então, não está acostumado com isso. Quer dizer, nós estamos acostumados com isso, e não com esse processo. Na hora que ele te encaixa nesse lugar, você começa a entender o que é o processo disso. Você fala, meu Deus, velho, que negócio gostoso da peste, meu pai. Se você não está apegado emocionalmente, se não está apegado, nem precisa nem ser muito evoluído, mas se você conseguir se desprender de gente e de coisa, e está num nível de consciência legal, principalmente se você ainda fez o bem, ai cara, o desencarne é muito bom, velho.
É um desvínculo altamente massa. O processo de desencarne é complexo, assim como o processo de encarne também é. O processo de nascimento de um bebê é complexo pra caramba, velho. É extremamente complexo. O que acontece no corpo da mulher, velho, cara, é uma coisa impressionante. Super complexo. Desde a hora que chega de lá, a hora que tá aqui. É uma conexão que não é só física, é espiritual, cara. É extremamente espiritual. Pra você ter ideia, a mulher, não por acaso, na época da ovulação, eu já falei isso aqui em hormônios, ela sobe tanta frequência dela que ela tem, pra você ter ideia, ela está com serotonina alta, é o único ser humano, é a única, só a mulher tem isso. Chama-se feedback positivo. Normalmente, 99% das vezes nós estamos com feedback negativo, é assim, para. Ela não, o negócio da positiva, o corpo fala assim, faz ficar mais. Ele pega a mulher que está aqui, ele leva ela para uma frequência alta. Para quê? Para você conseguir engravidar sem ação dos encostos. Porque senão os espíritos não iam deixar a perturbação espiritual. Ia dificultar a encarnação. Mesmo assim, eles conseguem. É incrível. Para que tudo aconteça do jeito perfeito. Então, por isso que bonitinho é a questão disso. Cara, isso aqui é difícil? É difícil. Depois de que você chegar lá na quarta dimensão, já passou um mês, mais ou menos. 1 mês e meio, 2, pode variar. Chegou ali, aí você já vai começar a se habituar, a consciência vai começar a retornar. Tirou a placenta, a consciência começa a voltar. Eita porra, cara, olha, tava para eu fazer tal coisa. Aí começa. Você já fez esse download, que é uma coisa que eu esqueci de falar. Upload. Na hora do desencarne, acontece um upload, não é upload, porque já está no cérebro físico, mas acontece uma revista do cérebro. É como se o hipocampo do corpo astral fizesse a revisão média de tudo o que aconteceu. E isso é um processo natural. E nessa revisão você consegue, às vezes, capturá-la lúcido. Então você começa a ver tudo. É como se o cérebro fizesse esse processo natural. Só que esse é um. É como se assim, você vai dar uma margem mediana sobre as coisas que aconteceram sobre a vida. É como se fosse um check-up. Isso acontece até quando você vai dormir. O sono REM é um check-up. O cérebro liga o córtex pré-frontal para ver que está tudo bem e desliga. Ele liga o cérebro pré-frontal, está tudo... Isso também vai acontecer na hora que desliga. Epa! O cérebro do corpo astral não estava acostumado a ficar sem cérebro do corpo físico. Desligou, cortou. Pá, na hora que desencarna mesmo, com o cérebro da morte cerebral, o cérebro do corpo astral se solta. De forma orgânica, homeostase natural do sistema de encarnação, ele começa a fazer essa análise, é rápido, como se fosse assim, é como se fosse ligado só no REM mesmo, uma parte do cérebro, o que é isso que aconteceu? E isso causa essa visão. Quando você chega na quarta dimensão, Cacau, quando você desvincula da placenta, que é uma outra coisa, você também tem um check-up disso. Na hora que você está ali perto, que desvincula a placenta, que baixa, que você... Aí vai voltando, não é de vez não, vai voltando, esse processo vai voltando. Isso vai variar um para outro, eu não sei se todos sofrem a mesma coisa, por exemplo, consciências grandes como Jesus Cristo, se eles passam, deve ter uma variação, tá? Menor, todo mundo tem, menor, mas tem. Encarnar não é fácil para ninguém, ele sofre as variações, pelo menos de origem física, de origem de... Por exemplo, Jesus, apesar de andar na água, ele não conseguia voar. Ele não voou, né? Ele andava devagarzinho, então ele respeitava algumas regras da encarnação, não todas, né? Ele andou na água, mas ele respeitava algumas. Então existe naturalmente um certo respeito dos seres, talvez por necessidade até física, de você seguir alguns cronogramas da encarnação. A partir daí, não se sabe quanto tempo você fica desencarnado. Normalmente você passa ali 100 anos, vai variar, um pouco mais, um pouco menos, isso de forma cronológica, não estou levando em consideração que vida paralela, nem quebra de tempo e espaço, que é um assunto mais complexo. No sentido geral cronológico, numa linha de tempo normal, a média de tempo de sensação ali é 100 e poucos anos, 200, depende, vai variar de cada um. Necessidade pode voltar rápido também. Pode ser que existe uma brecha, uma necessidade incrível, você abre uma oportunidade e você acabe sim, por exemplo, o avô desencarna. Aí o filho está ali, o filho dele tem um filho que é o neto, ele volta como neto. Acontece isso às vezes. Não é muito, assim, não é absolutamente incomum,
Mas não é saudável que isso aconteça pelo princípio de você precisar de um tempo psicológico para conseguir se recuperar das andanças num lugar tão pesado. Isso só acontece quando tem um processo de resgate ou uma necessidade, uma solicitação muito forte do sistema grupocármico por algum motivo. Então o grupocármico já tinha decidido isso, então você volta rápido. Rápido que eu digo assim, entre o seu desencarne, entre o nascimento de um neto que você não estava ali, pode ter aí os seus 20, 10, 20 anos, um pouco mais, até mais. Ou às vezes alguns poucos, quando é mais raro, tá? Então, esse processo é variável. Aí você vai ter todo o processo de planejamento. Como eu falei, você colar uma pessoa no corpo físico não é brincadeira. É difícil, Cada um aqui vai sofrer as mutações da sua própria personalidade, do ambiente onde está, do DNA dos pais que eles estão, vai se comportar mais ou menos com o que tem e o que dá naquela situação, inclusive cultural, de onde nasceu. Então é muito difícil encarnar. Encarnar não é brincadeira. Então o que pode numa vida você ir muito bem, você pode desandar totalmente em outra. Só basta dependendo da situação. Sem contar que eu não estou contando aqui karmas e encosto. Porque o karma ele vai forçar você a uma determinada situação, que você não tem como correr, e o encosto também. Ele vai lhe achar no meio do caminho, então você não depende só de você para as coisas, inclusive, que você vai sentir. Sem contar todas as outras pessoas ao redor influenciando você. Então a encarnação é isso, se preparar para o desencarne é importante, porque pelo menos é onde nós estamos. Normalmente a gente fala como se preparar para a encarnação, até não faz sentido, né? A gente deveria saber melhor. Está tudo aqui? Claro que não, Essa aqui é uma visão mediana de uma pessoa que tive algumas experiências, meu Deus, não, algumas minhas pessoais, e outras que você vai embasando por aí, mas você vai vendo, que mais ou menos vai margear a vida da gente no retorno. Vai ter mais coisas? Vai. E o encosto? Onde é que fica nessa história? Se você tem um encosto a vida inteira, depende. Minha mãe teve um encosto a vida toda e ele ficou. Nem viu ela desencarnar. Minha mãe estava no hospital, ele não entra. Ela desencarnou, foi recuperada, sabe, o encosto ficou na casa. A casa foi vendida com encosto. E a mulher que é evangélica que comprou a casa sentiu o espírito lá dentro. André, meu irmão, está de prova. Deixa eu ver se ele responde rápido aqui. André, tudo bom? André, tô ao vivo aqui e tô falando com a galera aqui da situação da casa que foi vendida com o espírito dentro, lembra? E que a mulher evangélica que comprou a casa sentiu a presença dele chamando pessoas para fazer, não sabia, primeiramente ela não sabia o que era. Tinha barulhos estranhos vindo de várias regiões da casa e ela não sabia o que era, ela achou que era estranho, tá? Só acontecia de noite em determinados pontos da casa. Aí ela mandou limpar a força, mandou limpar as coisas, depois até que ela teve certeza que tinha espírito lá. Valeu, André. Abraço aí. Depois fala aí se você estiver acordado. Abração, vai. Mandei o áudio aqui para ele, vamos ver se daqui a pouco ele está aqui. Então, assim, você vê que interessante, tá?